Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Que prazer ter a sua companhia. O bate-papo de hoje também está muito legal. Nós vamos falar também de tecnologia e inovação, mais voltado aqui para Pato Branco, falando do Parque Tecnológico. Você conhece? Porque hoje o nosso entrevistado vai se aprofundar nesse assunto e eu tenho certeza que você vai levantar desse sofá após a entrevista e vai saber de tudo. Esse é o nosso objetivo. E o nosso convidado de hoje é o diretor do Parque Tecnológico, Douglas Henrique Batista. Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com você, Valéria e todo o pessoal aí. Hoje realmente vamos aprofundar em tecnologia e inovação e vamos acrescentar conhecimento aí na vida de todo mundo que está nos assistindo. Legal, então vamos esclarecer esse assunto. A primeira pergunta que eu quero fazer é: o que é o Parque Tecnológico? Legal, muito interessante, né, essa pergunta, porque realmente quando fala em parque tecnológico, você vem em parque, ok? Parques, lembra de crianças, lembra de brincadeira, enfim, mas na verdade quando a gente fala de um parque tecnológico, a gente fala de uma série de ativos, uma série de construções, uma série de coisas que acontecem dentro de um espaço físico, atualmente, o nosso Parque Tecnológico de Pato Branco, né? Então, para te colocar, né, a par disso que a gente está falando, hoje nós temos aqui em Pato Branco o nosso Parque Tecnológico, que é a nossa estrutura física, onde ficam o quê? A nossa incubadora, que eu já vou falar um pouquinho também sobre mais o que é uma incubadora, e também onde ficam prédios, onde as empresas maiores, elas estão lá para trabalhar no seu dia a dia. E acontece o seguinte, hoje o nosso Parque Tecnológico, como eu te falei, ele congrega dentro dele o que a gente chama de Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E um desses ativos, né, que é a nossa incubadora, que quando a gente lembra também de incubadora, a referência que vem às incubadoras de bebês, lá onde eles ficam lá crescendo, quando não tem... Sim, a parte de saúde. Exatamente, né? Lembra de saúde, né? Mas basicamente assim, que a gente traduzir um pouquinho para empresas é quase a mesma coisa. Por quê? Porque a incubadora é um lugar onde ideias nascentes ficam por um tempo para que possam ganhar musculatura, que possam realmente melhorar seus processos, amadurecer, entender seus produtos. E a incubadora tecnológica, ela serve justamente para isso, para que elas possam receber apoio. E esse apoio vem através das ações da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Pato Branco, vem através de parcerias que nós temos, por exemplo, com o Sebrae, vem através de eventos ao qual nós propomos aos incubados, as empresas também que nós conectamos com esses projetos nascentes. Então, todos esses empreendedores que passam pela incubadora têm todo o suporte para que um dia possam realmente fazer sua empresa crescer, possam vender, né, e expandir aí suas empresas para o mercado, quem sabe até nacional. E Douglas, qual que é a importância de ter esse espaço físico? Porque eu sei que tem exemplos de alguns municípios que eles têm parque tecnológico, mas não há um espaço físico para isso. É um ambiente criado, por exemplo, ali de maneira colaborativa, uma parceria. Mas qual a importância de ter aqui em Pato Branco um espaço que reúne essas empresas e essas ideias? Legal. Quando a gente fala assim de um parque tecnológico, estrutura física, assim, olhar para essa importância, a gente pensa, puxa, mas em tecnologia qualquer lugar pode ter tecnologia, porque conecta com a internet, com o mundo, enfim. Mas um dos grandes ganhos que nós temos em relação a ter um espaço físico é justamente a questão da colaboração, né? Existe um vídeo muito famoso, um livro muito famoso chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, né? Até não recordo o nome do autor, mas ele fala assim que a inovação, que as grandes ideias, os grandes produtos, eles surgem da colisão de duas ideias. Então, quando a gente olha, por exemplo, para referências de mundo tecnológico, nós temos o Vale do Silício, que é muito famoso, que fica lá em Palo Alto, nos Estados Unidos, né? Então, a gente, olhando para o histórico dos Estados Unidos, né, eu tive a oportunidade de conhecer lá já, e aí uma das coisas que eles falam muito é que o diferencial que fez surgir o Vale do Silício é justamente a conexão entre diferentes empreendedores, a conexão entre estudantes, empresários, sabe? Então, essa conexão fez com que o Palo Alto, né, Vale do Silício, surgisse nesse contexto, né? Porque lá, por exemplo, fica a Universidade de Stanford, né, que foi uma grande outra referência, né, mundial aí na área do ensino. Então, quando a gente tem esse ambiente físico, onde estão congregando lá as empresas de base tecnológica, né, empreendedores que já são referências dentro do nosso município, até de fora, onde nós podemos, por exemplo, receber visitas de várias instituições de fora, onde eventos acontecem, sabe? Então, todo esse ambiente de colaboração, de conexão, faz com que muitas
novas oportunidades possam surgir, né? Tanto isso que nós temos, por exemplo, hoje o nosso Parque Tecnológico aqui em Pato Branco, ele fica exatamente nos fundos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, isso faz com que a nossa conexão com a universidade, com os estudantes ali que frequentam, muitos deles, inclusive, fisicamente passam pelo parque para chegar até a instituição. Então, isso faz com que, quando tem evento, alguma coisa que congrega ali as duas instituições, possa haver essa colisão de ideias, né? Então, esse espaço físico, né, ele permite tudo isso, né? Eu acho que o principal dessas questões é a conexão entre os empreendedores, né? E muitas questões, como eu estava falando, surgiram já, né? Nós temos, por exemplo, dentro do Parque Tecnológico, uma empresa que nós chamamos de empresa âncora, né? Então, só para separar aqui, como eu falei, nós temos a incubadora, que são de empresas nascentes, e nós temos as empresas âncoras, que congregam empresas que já são maduras, que já têm ali seus mais de 30 funcionários, já estão num outro cenário, né, de negócio, maior estrutura, exatamente. Então, por exemplo, nós temos a Akiyama, que é uma empresa que ela tem uma parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, junto também ali com o incubador, então todo o processo que fica no Parque Tecnológico, aonde eles têm vários pesquisadores trabalhando na questão de biometria, que aí olha que interessante, esse projeto ele está avançando de uma forma tão legal que hoje o município de Pato Branco também nós estamos trabalhando uma parceria junto com a Akiyama, com a universidade, para justamente nós trabalharmos a questão do cadastro biométrico para a população de Pato Branco, para questões assim de validação de identidade, por exemplo, vai fazer uma consulta, vai retirar algum medicamento, então todo esse processo vai ter questões de biometria. Isso é possível por quê? Porque nós estamos no mesmo ambiente, estamos conectados, então as parcerias e oportunidades vão surgindo a partir realmente dessa colisão de ideias. Legal, Douglas. Eu achei muito interessante você falar sobre colaboração, porque a gente olha para a história, a gente vê que a tecnologia sempre esteve em volta de competitividade. A gente vê a Guerra Fria, a questão das outras empresas que surgiram, a Windows, a Apple. Exatamente. Sempre tinha aquela coisa, vou roubar a sua ideia, ninguém pode saber o que está acontecendo aqui dentro. Existe essa competição na história também entre as empresas para fomentar a tecnologia, mas quando a gente olha para agora, a colaboração é a chave, é a gente unir ideias, então não existe mais aquele ambiente competitivo aonde cada um vai fazendo isoladamente o seu processo, existe esse ambiente criado para cada um atuar e todo mundo crescer junto, né? Isso é muito interessante você falar isso, né? Porque dentro do mundo da tecnologia, né? E eu tive muito contato já com adolescentes, com jovens, né? Que tinham as suas ideias, enfim. E eu confesso que eu já fui uma pessoa assim que, lá em 2015, mais ou menos, eu tive uma startup também, né? Então, a minha ideia, o meu processo era, nossa, eu não vou contar a minha ideia pra ninguém, porque senão eles vão roubar... Segredo de Estado. Vão roubar a minha ideia, sabe? Exato. Mas aí, o que eu aprendi? E aí tem uma frase que a gente sempre fala que a ideia não vale nada. O que vale é a sua execução. Então eu tinha esse mito na minha cabeça de, não vou compartilhar. Mas aí eu tive uma experiência, eu participei de um evento, né, chamado Startup Weekend, né, que é um evento que nós somos apoiadores, né, como secretaria aqui no Pato Branco, vamos para a 8ª edição agora, nesse ano. E aí eu participei desse evento, e nesse evento você precisava apresentar a sua ideia. E até então a minha ideia estava guardada, estava lá, né, na gavetinha, lá ninguém podia saber. E quando eu apresentei a minha ideia nesse evento pela primeira vez publicamente, depois que eu apresentei, várias pessoas vieram conversar comigo e falar, olha, achei muito interessante sua ideia, você já pensou nisso aqui, enfim. Nossa, que legal. Olha, daí chegou um outro empreendedor e falou, olha, eu já desenvolvi alguma coisa bem parecida com isso, particular para mim, né, e me mostrou lá como é que ele tinha pensado, enfim. Então, esse compartilhar de ideias, ele nos dá essa possibilidade de outras pessoas agregar em nós, sabe? Mais cabeças pensando. Exatamente, né? Até como eu comentei antes, né? A inovação, ela surge dessa colisão de várias ideias, sabe? Tu comentou ali a própria da história, né? A gente pegar até o próprio surgimento da internet como um todo, né? Até provavelmente muitas pessoas não sabem disso, mas o primeiro conceito da internet, o criador fez o conceito, só que 10 anos depois, onde ele conseguiu completar a ideia dele através de outra tecnologia que outra pessoa criou, eles se conectaram e assim surgiu a internet como nós conhecemos, sabe? Então, assim, geralmente uma ideia, ela tem um tempo de incubação, que ela fica na própria cabeça da pessoa, sabe? Pegando os insights, enfim. E aí eu lembro, né, uma questão até engraçada, porque dentro da minha agenda do ensino médio, eu lembro até hoje que eu estudava aqui no Colégio Agostinho Pereira de Pato Branco, colégio estadual, e lá tinha uma frase que falava assim, ó, se eu tenho uma maçã
maçã e você tem outra maçã e nós trocamos, cada um tem uma maçã. Mas se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia e nós trocamos, cada um tem duas ideias. Nossa, que aí legal. Atribuída, né, a Albert Einstein essa frase. Então é uma coisa que sempre eu lembro de pensar, puxa, eu preciso compartilhar, porque nós, né, até na inovação, né, como ser humano, né, nós temos isso, mas na inovação principalmente também, esse compartilhar, esse crescer, construir junto, sabe? E isso acontece muito dentro das nossas dependências do parque tecnológico, isso acontece quando a gente fala, por exemplo, de Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, quando a gente fala de Sebrae, sabe? Quando a gente interage com essas instituições, a gente tem a soma do todo, sabe? Então, né, tem até frases famosas que falam, né, do todo, do coletivo, sabe? Onde a gente vai mais longe, enfim. Então, uma grata, assim, surpresa e felicidade olhar para todo esse processo e entender, puxa, uma vez eu não queria compartilhar ideias, hoje é o contrário. Hoje não, hoje nós precisamos compartilhar ideias para que os outros a gente possa crescer e aprender também com as outras pessoas. Legal, muito bacana isso que você falou, porque a gente consegue, com certeza, ir mais longe quando a gente tem uma parceria, quando estamos com um coletivo. E eu queria te perguntar, fazendo parte desse ambiente que tem ali no Parque Tecnológico, quantas empresas tem ali? Tem um segmento específico dessas empresas? Ou é um âmbito geral? Como que vocês fazem essa parceria? Legal. Então, acho que Pato Branco, né, é uma coisa muito interessante, falando um pouco de história, né? A gente teve a lei do ICMS, né, para incentivar empresas do eletroeletrônico para estarem em Pato Branco, né? Uma lei estadual, enfim, que Pato Branco, né, aproveitou. Então, isso faz com que hoje nós temos várias empresas de eletroeletrônico, né, no nosso entorno, especificamente no Parque Tecnológico. Nós temos 2 empresas que trabalham com essas questões, né, que é a Kiama, a MTEL, e nós temos outras 2 empresas, né, isso das âncoras, né, que tratam das questões de software, né. Então nós temos a Bits e a Soft Focus, né. A Bits ela atua no ramo hoteleiro, né, e a Soft Focus ela atua no ramo agro, né, com as questões financeiras para o agro, né. Então essas são as empresas que nós temos, as âncoras, né. Acho que é importante falar também, por exemplo, a Kiama, né, a MTEL são grandes empresas de hardware, né. Hardware, só para o pessoal entender, hardware são coisas que você pode tocar, né. Então aparelhos, né, celulares, enfim, computadores, isso é o hardware, e software são os programas, aquilo que vai embutido dentro do hardware, né? Então essas empresas, por exemplo, a Kiama, ela faz toda a parte de sensores biométricos para a justiça eleitoral. Então quando a gente vai fazer o cadastro lá na justiça eleitoral, da nossa biometria, enfim, temos a câmera que é produzida por eles aqui em Pato Branco, temos tudo o sensor produzido aqui mesmo. Produzido aqui em Pato Branco, sabe? Nós temos parte também, por exemplo, um case que a gente sempre gosta de citar, a MTEL, ela produziu durante a pandemia respiradores, sabe, produzidos aqui em Pato Branco, foi para o Brasil todo. Então, assim, são uma gama de produtos que são feitos aqui. Às vezes a gente não tem essa dimensão, né, de tudo que sai daqui, né, então por isso que é importante, a gente sempre fala, convidando o pessoal para ir Parque Tecnológico, conhecer. Nós temos nosso site também, né, que é patobranco.tec.br, né, que o pessoal pode acessar, conhecer um pouco mais do Parque Tecnológico, entender os regimentos, né. E aí, dentro da incubadora, né, você me perguntou um pouquinho sobre números, né, que nós temos lá. Hoje nós temos 35 salas que estão lá dentro da nossa incubadora. Dentro dessas salas, inclusive, nós temos dentro da incubadora municipal, fica também a incubadora da UTFPR. Nós temos uma parceria muito forte com eles, então eles trouxeram as empresas deles para dentro do Parque Tecnológico, né. Então hoje lá da UTFPR são, se não me engano, 8 empresas incubadas. Nós temos mais 8 também empresas que são incubadas pelo município. Lá dentro fica também a estrutura da secretaria, temos um coworking lá dentro, temos laboratório de robótica, laboratório de impressão 3D. Toda uma estrutura pensada para isso. Toda uma estrutura exatamente pensada para o desenvolvimento da inovação, da tecnologia. E dentro do ramo que nós temos lá, né, são diversos, mas temos bastante foco, assim, que temos empresas focadas em RH, temos empresas focadas na questão do agro também, que nós temos, inclusive, vários cases legais de empresas que já passaram pela incubadora e hoje estão, né, com os barracões, enfim, fora da incubadora, mas que graduaram lá, que são fortes, estão no mercado nacional, sabe, como a Terres, que é uma empresa muito legal. Temos Clefatec também, que é uma outra empresa que passou pelo Parque Tecnológico. Enfim, então são uma gama de empresas que hoje passaram e estão dentro do Parque Tecnológico se desenvolvendo aí para alcançar os seus mercados. Legal, são diferentes áreas mesmo e buscam soluções voltadas mesmo para a comunidade. Exatamente. Douglas, eu vou ter que te interromper um pouquinho. Eu sei, esse papo tá muito interessante, eu também tô com dó de fazer essa pausa, mas a gente precisa, a gente já volta, o Sala de Entrevistas vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre tecnologia aqui em Pato Branco. Não sai daí, é sério, só espera um pouquinho.